Sejam muito bem-vindas a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de fevereiro. Para quem está acompanhando, desde o dia 7, estamos aqui com muitos autores e muitas autoras, batendo papo, fazendo sorteio. E esse ritmo vai continuar até o dia 16. Depois vem carnaval, a gente para e aí só retorna em março, tá bom? Lembrando que as lives podem ser assistidas pelo canal do Spotify, pelo YouTube, pelo Amazon Music, tudo no canal do podcast do Livro Não Me Livro. É claro que pelo Instagram, MoniqueMM18, e o Instagram dos autores e das autoras. Hoje a maratona começou, as lives começaram 3 horas e vão, deixa eu ver aqui, 3, a gente já teve bastante gente hoje. Vamos finalizar com a autora Roxana Silva, agora às 9 horas, tá? Acho que ela tá até online, vamos convidá-la? Roxana. Agora estou vendo uma pessoa. Tudo bem, querida? Tudo bem? Seja bem-vinda. Escuta bem? Te escuto bem. Você me escuta e me vê? Claro, tá tudo em paz. Maravilha. Seja muito bem-vinda ao meu projeto de lives do mês de fevereiro. Quero te agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade, te dizer que é fundamental quando um autor ou uma autora nacional se propõe a falar da sua obra, criando essa ponte com os leitores. Muitíssimo obrigada, tá? Obrigada a você pela oportunidade maravilhosa, né, de mostrar meu trabalho para você e para os seguidores também. Fico muito feliz. Muito bem. Tua primeira live? Com você? Mas eu já fiz algumas. Já tá cascudo, então. Já fiz algumas. Muito bem. Qual é o lugar do Brasil que você fala? Eu falo de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Eu não conheço São Paulo, tenho muita vontade de conhecer o litoral. Dizem que o litoral de São Paulo é belíssimo. Você conhece o Rio de Janeiro? Eu conheço um pouco. Eu conheço ali a Barra da Tijuca, Paraty, né, Búzios, assim, a região dos lagos, que é muito maravilhoso. Inclusive, Monique, agora esse ano eu vou estar participando aí no Rio da Bienal. Né? Eu vou levar o meu livro para a Bienal. Você tá brincando comigo. Eu estarei na Bienal. Por favor, me mande mensagem. Qual é o dia que você vai? Porque eu quero te conhecer pessoalmente pra gente trocar uma figurinha, tá? Eu vou adorar. Eu estarei na Bienal todos os dias. Que maravilha. Eu estarei exatamente para conhecer os autores. Que maravilha. Eu vou estar dia 3 de setembro, no meu aniversário. Eu reservei essa data já para comemorar com estilo. Mas é muito chique! Adoro! Vem cá, é a tua primeira Bienal como escritora ou você já fez parte de Bienal como autora? Não, é a
primeira Bienal, né? Eu faço parte do grupo Escreva Garota, e eles proporcionam esses eventos, né? E levam as escritoras para as feiras, né? Eu participei da Flip no ano passado, fiz o lançamento do livro na Flip, foi maravilhoso, assim, a Flip é incrível. E agora na Bienal, né? Eu acho que quando estiver em São Paulo também vou querer, eu tô no ritmo. Tudo, né? É contagiante, né? A Verdade. gente quer fazer tudo, a gente quer participar de tudo, a gente quer promover o tempo todo. Ai, que delícia! Parabéns, tá, querida? Eu acho que é uma conquista que os autores têm que se proporcionar ao ir à Bienal como autores. É Não como verdade. leitora. Eu nunca fui como escritora. Eu vou como escritora, pretendo ir esse ano, parece que as vagas estão acabando. Eu ia montar o meu stand lá, por alguma razão não deu certo, e eu vi uma parceria e acabou que não deu certo, porque eu demorei para responder. Então, assim, eu não sei ainda, tá naquela incógnita, se eu vou como autora ou como leitora. Mas, independente, eu estarei lá todos os dias com o meu crachazinho para entrar em contato com os meus autores. Eu Ai, tenho tanta gente boa para conhecer, tanto escritor e escritora que são talentosos e talentosas, que eu quero conhecer, que eu estarei lá, independente da minha condição. Mas todo mundo que for esse ano, que for como escritor ou como escritora, olha, é uma conquista que vocês têm que guardar ali no coração, ai, porque né? não é todo mundo que consegue. Ai, Sensacional. eu estou muito contente assim com a Flip já foi incrível. Imagino que a Bienal vai ser fantástica também. Eu não estarei na Bienal de Pernambuco, mas o meu livro estará. Então, é muito bacana assim poder ter essa oportunidade, né? Rumo à Bienal de São Paulo, aqui também é legal. Que Agora eu quero delícia! participar de tudo. Normal, super apoiada. Agora, ô Roxana, me fala uma coisa. Quando a gente teve o primeiro contato, eu gravei o livro da Roxana no episódio e ela falou assim, Monique, é Roxana. Porque tem muita gente que não me chama disso não, é outro nome. Como é que é essa tua dinâmica de você se apresentar como Roxana e as pessoas te chamarem de outro nome? É Roxana que as pessoas te chamam? Na verdade, vou contar um segredo aqui só para você. Na verdade, é Roxana. Eu nasci Roxana. Só que aí lá para meados do meu curso de magistério, eu tive uma professora de inglês que falou, não, seu nome é Roxana. Aí eu relutei com esse Roxana, mas aí, quando eu adotei o Roxana, pararam as tirações de sarro, né? Mas hoje eu não ligo, não. Hoje eu não ligo, não. Quer chamar de Roxana, chama. Quer chamar de Roxana. Não tem problema. O seu Rosana também estou episódio foi aceitando. gravado com Roxana, né? É, Roxana. O livro da nossa autora é tema de episódio no podcast literário do Livro Não Me Livro. Então corre lá no Spotify, na Anchor, Amazon Music, que é o canal do YouTube, e se inscreva para conhecer. Isso aí. Roxana, querida, seu livro se chama Que Terra é Essa? Olha, antes da gente começar a falar, eu quero te dizer que tudo que é voltado para o indígena me consome. Que bacana. Tudo que é voltado para as nossas raízes, eu admiro. E todas as pessoas que se propõem a trabalhar em prol das nossas raízes, as nossas raízes não é o europeu não, tá, gente? Não é o português não, tá, gente? A nossa raiz está aqui nos indígenas. É verdade. A nossa cultura é toda aqui da nossa terra. Porque antes mesmo dos portugueses chegarem,
Os indígenas já tomavam conta. Era dos indígenas. Nós somos, ó, esquece. Então, tudo que é voltado para os indígenas, eu admiro. Não é à toa que José de Alencar é meu escritor clássico favorito, porque é um escritor que tem ali as obras indianistas voltadas exatamente para as nossas raízes. E o seu livro, Que Terra é Essa? É um livro que fala um pouquinho para a gente do que se trata, que terra é essa? O Que Terra é Essa é um livro voltado para criança, mas eu acredito que possa trazer muita reflexão para adultos também, né? Até por se tratar da temática indígena, e não é de agora, né? Essa é uma temática que já vem aí há muito tempo. Hoje nós temos a Lei 11.645, né, que torna obrigatório o ensino das culturas afro e das culturas indígenas nas escolas. E eu percebo, até no meu trabalho com formação de professores, que é uma temática ainda muito difícil das pessoas lidarem. Por quê? Porque não conhecem, né? Porque infelizmente não foi permitido na nossa formação, né? Na nossa escola, o que a gente aprendia? Que existia um índio, que era pelado de cocar, né? E que, através ali tanto da literatura quanto dos movimentos culturais diversos, representava um estereótipo. Então, com o livro Que Terra é Essa, eu faço um paralelo entre a Pindorama, né? Um Brasil de antes até o momento da invasão europeia, porque foi uma invasão, né? Não, temos que derrubar esse estereótipo de descobrimento, nós temos que ter consciência que o Brasil ele foi um país invadido e que é formado do extermínio dos povos originários e da escravidão dos povos negros e indígenas, porque as pessoas falam muito realmente da escravização africana, mas esquecem que até hoje, inclusive, indígenas são escravizados, né? Até hoje. E se eu estivesse contando alguma mentira, não estaríamos vendo as consequências disso nos dias de hoje. Hoje, alma. Exato. Ai, meu Deus, eu fico toda arrepiada. Sabe por quê? Eu vou agora em 2023 visitar uma aldeia indígena. Porque eu sou ligada à erva, sou ligada a banhos, sou ligada à caça, eu sou dessas. Então eu falei, eu vou fazer um itinerário onde eu vou viajar para o sul da Bahia e conhecer uma aldeia indígena, além de estar hospedada numa aldeia que é Caraíva, onde não tinha nem luz. Há 5 anos, 10 anos atrás, não tinha nem luz. Qual que é o povo que você vai conhecer? O povo Pataxó? Caiapó? É uma outra aldeia indígena, não é do Pataxó. Tem um outro nome que está me escapando agora. Mas está tudo aqui no itinerário. Depois eu te mando pelo WhatsApp. Me manda. Por quê? Eu acho, gente, que todo mundo que tem a oportunidade ou que planeja conhecer as suas origens precisa estar em contato com as suas raízes. Com certeza. Se você se acha brasileiro o suficiente, mas tem aqueles costumes, aquelas coisas lá de fora. Não! Eu tenho brasileiros, escritores brasileiros nacionais que não conhecem o próprio folclore. Então, hoje tem o movimento indígena, ele fala bastante que a mãe do Brasil é indígena, mas que o povo se orgulha do seu pai europeu, né? E é muito triste isso, inclusive na determinação do que é e do que não é folclore, porque muito do que nós conhecemos como folclore foi romantizado aí através das literaturas do século XIX, começo do século XX, e não são folclore, são crenças dos povos originários, né? Então eu não posso dizer, por exemplo, que o Saci é folclore. O Saci faz parte da espiritualidade indígena, né? Assim como a Mãe d'Água, como o Boto. Então a gente precisa rever, principalmente no trabalho escolar, essas origens, né? A gente precisa
Na verdade, Monique, a desconstrução ela é lenta e ela é dolorosa, porque eu só desconstruo quando eu entendo que o Brasil hoje é estruturalmente racista, é estruturalmente preconceituoso, e quando eu assumo isso, eu também me assumo assim. Só que sem essa desconstrução, a mudança é impossível. A gente precisa passar por esse processo doloroso. E o que TRS é isso. Ele mostra uma pindorama de antes, a partir depois tem a invasão e as consequências dessa invasão para os povos originários, com uma linguagem voltada para a criança, uma linguagem afetuosa, né, que traz muita reflexão. E eu jamais, por exemplo, poderia escrever um livro com a temática indígena utilizando a voz do indígena, né? Porque eu não sou indígena. Eu sou fruto, né, de uma sociedade dominante e eu não posso falar pelo prisma indígena, mas eu posso falar ali da descoberta do que é a vida indígena, do que são as pessoas indígenas, né? E aí eu falo descoberta porque a gente não sabe mesmo, nos foi negado isso eternamente. Mas eu acho que agora vai, hein? Eu acho que daqui para frente os indígenas nunca mais serão apagados. É esse o trabalho. Eu vi aqui que você é professora. Isso. Você dá aula para qual faixa etária? De 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos. Quer dizer, a gente não consegue inserir uma leitura, por exemplo, mesmo que não dá ainda, né? A gente precisa pensar na leitura em crianças um pouco mais à frente. Eu acho que 0 a 3 anos ainda é muito... Zero. Imagina! Não. Mas, eles super entendem. Eu utilizo muito a literatura indígena, né? Você vê o Daniel Munduruku, o Olívio Jecupé, a Lúcia Tucuju, mesmo a Aline Pachamama aí do Rio de Janeiro, fantástica, da Serra da Mantiqueira, do povo Puri. Ela tem livros infantis, né? E as crianças adoram. Elas aprendem a tocar o maracá, elas aprendem a reconhecer a cestaria, os apitos, os instrumentos em geral, né? Então a gente usa a literatura de uma maneira que a criança consegue identificar, porque o trabalho ele precisa ser feito desde a terra infância, né? E Sim. Aí a gente vai desconstruindo tudo. E eles entendem. Tanto que o meu livro, vou mostrar aqui para você, ele pode ser contado. Olha que lindo! Olha essa capa! Não é maravilhoso? Olha só. Maravilhoso. Se eu te contar, a ilustradora Heloísa do Nascimento era uma mãe de aluno meu que sonhava em ser ilustradora, mas nunca tinha tido a oportunidade. Então eu falei, pois agora você vai ilustrar meu livro. E ali a gente foi desenvolvendo cada ilustração e ficou maravilhoso. Olha só, essa ilustração. Deixa eu mostrar. Essa capa Olha tem só. muito a ver. Olha isso! Não tá lindo? Aqui, tá todas essas frutas que nós vemos são nativas brasileiras. O caju, o cacau, a jabuticaba, o maracujá, o guaraná aqui, ó. Que o guaraná dá em arbusto, né? São nativas brasileiras. E a partir, olha só, ele foi todo pensado pedagogicamente para que o professor, ou o pai, a mãe, que queira ali já inserir a sua criança no que é nativo, consiga, né? Através das frutas, das plantas, da fauna, e aí dos povos originários também. Ai, que delícia! Dá até uma pontada no peito de tanto orgulho, gente! Agora, eu vou te falar, qual é o nome dessa ilustradora? Heloísa do Nascimento. Ela também vai... Heloísa do Nascimento. Heloísa do Nascimento. Essa capa, Roxana,
linda essa capa. Pois é, você fez em conjunto com a ilustradora. Que terra é essa? E o livro fala. O livro trata de ressignificar, acolher, engajar. Trata de dores e lutas de uma nação antiga. Trata de beleza da natureza, terra, rios, bichos e pessoas que cuidam e preservam seus territórios. Neste livro, você vai encontrar o amor, a alegria, a liberdade, a dor e talvez encontrar motivos para aprender e mudar os rumos da história. Esse é o teu primeiro livro publicado ou não? É o primeiro. É o primeiro livro. Essa ideia surgiu em 2019. Em 2019, o município de São Paulo criou o currículo dos povos indígenas. Quer dizer, é um livro, né, uma orientação, uma documentação pedagógica que foi feita pelo Daniel Munduruku e pelo Cristino Wapichana, para que, desde a creche, né, que é onde eu trabalho, até o ensino médio, os professores pudessem se nortear no que trata dos povos indígenas. Porém, isso é uma coisa de São Paulo. Nessa época, eu trabalhava em outro município e queria trabalhar os povos indígenas em 2019 com as minhas crianças. Eu cheguei na gestão, né, na coordenação e na direção e perguntei se eles tinham algum livro de literatura originária, de algum autor indígena, porque eu queria trabalhar a pintura corporal, né? E aí eu lembrei, posso trabalhar a temática indígena, porque eles têm os grafismos, né? E é tudo tão rico, tão lindo. E a coordenação virou para mim como se não soubesse do que eu estava falando. Não, isso não tem aqui. Tá, mas você tem alguma coisa, então, voltada ao público infantil, que fale ali da chegada dos portugueses? Não, a gente não tem. Eu falei, pronto, agora vai ter que ter. Se não tem, tem que ter. Aí surgiu, numa contação de história, eu estava com 24 crianças, Monique, de entre 2 e 3 anos. Numa contação de história, surgiu esse texto. Por quê? Porque as crianças interagiram, elas queriam saber quem eram aquelas pessoas, quais eram os animais, as cores, tudo elas perguntavam. E no final da contação de história, eles pediram para desenhar o corpo. Eu nem falei nada. Tá vendo? Quando eu falo para você que criança de 2, 3 anos consegue, elas são muito espertas. E aí surgiu o texto. E aí... Tem um gato miando aí. Eu tô querendo saber que gato é esse. Eu tenho muitos gatos. Gato? Não é seu gato! Eu sei, tá na rua. Esse gato não é seu! Tem um gato super miando aqui, tá morrendo o gato, coitado. Eu esperava que era o gato pedindo atenção pra você, gente. Eu acho que é algum gato meu. Minha gata pariu, tá cheio de gatinho. Estou doando. Agora, Roxana, me fala uma coisa. Você falou aqui que o lucro da venda dos livros é revertido para comunidades indígenas em situação de vulnerabilidade. Sim. Será destinado ao povo Guarani. Quem não leu José de Alencar, corre lá e já compra o Guarani. Que moram na terra indígena de Jaraguá, em São Paulo. Nós temos ao redor do Brasil, no meio, ao redor, em todos os lugares, tribos indígenas que nós desconhecemos, né? Eu não sabia desse grupo em São Paulo. Para mim, não tinha grupo indígena em São Paulo. Hoje, no Brasil, os únicos lugares que não tem aldeamento indígena, eu acredito que seja no Piauí. Em todo o restante do país existe povos originários.
Aí no Rio de Janeiro, por exemplo, em Paraty, você encontra os Guarani, encontra os Pataxó também, que eles abrem a aldeia para visitação, inclusive. Sim. Né? Eles abrem. Aqui em São Paulo, em Guarulhos, que é próximo aqui de onde eu estou, eles têm uma área que é uma aldeia multiétnica, ou seja, vários povos convivendo juntos. Né? Esse especificamente do Pico do Jaraguá são 6 aldeias, Guarani, Iá, né? Cada aldeia ela é autossuficiente no sentido de cada um tem sua liderança, cada uma tem o seu líder espiritual, né? E ali tem os seus professores. E essas aldeias, essas 6 aldeias, elas ficam no meio de São Paulo. Tem, o Pico é uma área de vegetação, né? Que ali é o ponto mais alto de São Paulo, que inclusive eu descobri que é um vulcão inativo, para você ter uma ideia, olha que legal. Né? Você tá É verdade, brincando. é verdade. Quem me falou isso, olha só, foi a filha do Cristino Apchana, ela deve ter uns 10 anos, ela falou que aprendeu na escola, e ela mora lá no Pico do Jaraguá. Né? Então é muito, muito bacana isso. E aí essas 6 aldeias, elas fazem a sua arte, vendem a sua arte, mas às vezes não é suficiente. Né? Então, o lucro do livro, eu sei que tem a questão Yanomami, tem os povos Munduruku lá em Roraima também que estão passando por muita dificuldade, mas nós não podemos esquecer que existem outros povos em outras regiões também passando por algumas necessidades. Né? Então, o que eu fiz? Como uma maneira de retribuir aos povos originários, já que eu estou falando dos povos originários, nada mais justo. Né? Então, é um trabalho mesmo para que as pessoas conheçam e que seja uma porta de entrada, inclusive para a literatura originária. Eu não posso deixar de falar que é fundamental. Hoje são 305 povos indígenas que falam mais de 270 línguas diferentes e que temos apenas em torno de 60 autores indígenas. Então é pouco. Você está falando aí de uma população de agora, que imagino que com um novo censo, acho que nos próximos tempos virá o censo, mais de 1 milhão de pessoas, e você tem 60 autores. Então é pouco. Então, quanto mais a gente promover também a literatura originária, eu acho muito, muito interessante. E o Que Terra é Essa vem como uma porta de entrada, né? Pensado para que as pessoas se interessem pela literatura e pelas pessoas indígenas, né? Tanto que eu fiz questão de um momento do livro eu destacar as personalidades indígenas. Aqui tem o Ailton Krenak, o cacique Raoni, que todo mundo conhece, e todo mundo mesmo conhece, né? Ele é conhecido internacionalmente. O Daniel Munduruku, que é um autor. A Sônia Guajajara. Travou aí. A presidência do país em 2018, ela era vice do Boulos, a Aurita Tabajara e a Aline Rocher do Pachamama. Então, Monique, esse livro, ele... Você está me ouvindo? Está travado você. Travou um pouquinho aí. Está ouvindo? Eu não sei. Não, ouvi, eu tô te ouvindo, a gente só não tá te vendo. Ah, então tá bom. É só a imagem. Travou. Beleza. Então, esse livro, ele foi feito com muito cuidado. Ele foi feito com muito cuidado. Tanto que, antes de publicar, eu passei para a Aline Rocher do Pachamama, que é a do povo Puri aí do Rio, da Serra da Mantiqueira, para que ela avaliasse o texto, para que eu não cometesse, dentro da minha ignorância, inclusive, porque nós somos formados para sermos ignorantes, cometer algum equívoco histórico, inclusive. Né? Usar algum termo hoje que nós não utilizamos mais. Que o próprio movimento indígena, ele faz todo um trabalho para que termos como índio, como tribo, como... tem outras palavras que não usamos mais.
que elas deixem de ser usadas. Né? Porque só reproduz estereótipos, só reproduz preconceito. Só quando eu falo tribo, por exemplo, parece que é uma coisa lá longe, no passado, né? E não são. Eles são contemporâneos, eles têm acesso a tudo que nós temos, né? Tem uma produção audiovisual fantástica, tem cinema, tem arte, tem tudo. Então, eles não são povos do passado, são povos contemporâneos. Exato. Eu já ia, inclusive, entrar nesse quesito. Por quê? No início aí, no início da live, eu falei que eu ia para uma tribo indígena, mexer com erro, não sei o quê, porque eu queria aprender. Mas assim, gente, nós temos indígenas, mulheres indígenas, que são formadas em universidade. Nós temos tribos indígenas que têm internet. Quando eu falo que eu vou para uma aldeia, eu falo, não, eu vou, mas também não é ao pé da letra. Mas os indígenas, hoje a gente tem muito mais recursos do que a gente tinha antes. Eles, né, têm muito mais recursos do que tinham antes. A gente está vendo qual é o nome? Eu tenho medo de falar errado. Porque eu troco as palavras, tá? Tem um nome para isso. Yanomami. Eu falo Yanomami. Mas é os Yanomami, exatamente. A gente está vendo aí essa crise dos Yanomami, né? Assim, aqui no Rio de Janeiro, como a nossa autora falou, a gente tem tribos também, inclusive quando tem passeada, eles já pegaram ali, já fizeram, já reivindicaram. Eu estava lá, ajudando aqueles indígenas, porque eles são as minhas raízes. Eles formam tudo que eu sou hoje. Dizer para vocês que eu sou dona de alguma coisa, eu não sou dona de nada. Eu não faço parte disso aqui, é deles, só deles. Eu vim aqui porque eu sou xereta, porque meus descendentes são xeretas, mas é tudo deles, entendeu? E aí, Roxana, eu queria te perguntar, tu já foi em alguma tribo? Já conheceu alguma tribo indígena ou não? Já, inclusive, eu fui lá hoje. Já, eu conheço o Zuaçu, eu conheço o Açucocal, que é de Alagoas, mas tudo que é aqui de São Paulo eu tento conhecer. Né? Tem os Guarani, que eu tenho um contato mais direto, né? Inclusive o segundo livro vai se tratar dos povos do Jaraguá, né? Já está tudo encaminhado. A Heloísa, que vai ser minha ilustradora, já está ali nos desenhos, correndo contra o tempo. Então, eu conheço, sim, conheço. E são fantásticos, né? São pessoas assim que eu não tenho nada para ensinar para eles. Eu que tenho que aprender. Eu tenho que aprender, inclusive como ser gente. Você sabia, Monique, sabe por que eles se chamam de parentes? Olha só que coisa mais linda. Não importa se o indígena está no sul ou lá no norte. Quando eles se encontram, eles se tratam de parentes. Não era assim que a gente tinha que se tratar também? Eu acho. Não é? Inclusive, eu tenho a minha página. Essa página Roxana Escritora, ela é nova, né? Tem poucos seguidores, né? Só que desde 2019, com a publicação do livro em 2020, eu tenho a página Conhecendo Parentes. Né? Por quê? Porque eu estou conhecendo esses parentes, né? Os parentes entre si, e eu também fazendo parte disso, né? Eu acho muito, muito legal essa forma como os indígenas se tratam. Não vou romantizar, né? Porque eu acho que você falou do José de Alencar, né? Eu não vou tirar mérito de ninguém, claro que não, mas nós temos que tomar muito cuidado com os estereótipos que eram colocados nessas literaturas que são clássicas, e não temos que discutir isso, né? Mas que fazia ali o bom indígena, sabe? O romântico,
romântico, como se fosse uma coisa assim muito maravilhosa, ou então a Iracema, coitada, né, que morre de amor. Então a gente precisa ler essa literatura, só que nós precisamos ser críticos também. O que essa literatura fomentou aí no imaginário daqueles que leram, né? Porque vamos pensar que essa literatura ela é de elite feita para elite, né? E quem forma a ideia, o imaginário da massa é a elite. Né? O que chega para a gente aqui no Baixo Clero, eu gosto de brincar assim, são coisas que vêm lá de cima, né? Que vêm de uma elite. Então a gente precisa tomar cuidado com o indígena que muitas vezes fica o dia inteiro na rede, né? E que aí cria um imaginário de preguiçoso, né? Ou que não gosta de trabalhar. Não é isso que a gente aprende, não é isso que a gente escuta, não é isso que a gente vê nas redes sociais. Né? Então, você entra na página de qualquer indígena ou qualquer liderança, como a Chay Suruí, por exemplo, que discursou na COP 2022, foi a única brasileira a discursar na COP, chega a me arrepiar. Pessoas falando lá na rede social dela que ela não é índia de verdade, né? E ela é do povo Suruí, né? Filha do Almir Suruí, uma liderança aí conhecida no Brasil inteiro. Então, ela que foi para o exterior falar sobre os povos originários e as necessidades dos povos originários, ela também sofre preconceito. Né? Então, a gente precisa desmistificar. Né? O trabalho tem que ser feito com isso, através disso, dessa desmistificação e do romantismo também, porque os indígenas são pessoas, e são como todas as pessoas, né? Eles só têm um modo de viver diferente, e que eu acho maravilhoso, o modo de vida deles, o bem viver, né? Que eles falam bastante, eu acho fantástico. A gente tem muito que aprender, viu, Monique, com eles. Muito, muito demais. Não discordo, acho mesmo que a gente tem muito que aprender. Agora, esse teu livro, eu tô com um trechinho aqui que diz o seguinte: nessa terra, quando alguém ficava doente, chamavam um pajé. Ele era um senhorzinho que juntava as plantas, enquanto junto com a água, e quem bebesse dessa poção mágica, ficava logo curado. Todos sentavam em roda para ouvir as histórias que os velhos contavam. Eu senti uma alegria dentro de mim, uma paz que vinha aqui de dentro do peito. Mas um dia tudo mudou. Chegou nessa terra. Nessa terra, algumas pessoas. E essas pessoas se pareciam comigo. Quem é esse narrador que fala desse jeito no teu livro? Esse narrador, eu imaginei, eu não coloquei gênero, para que cada criança ou cada pessoa que lesse se identificasse. E não tem um nome também, né? Eu tenho pessoas que leram e imaginaram um menino, outros leem e imaginam uma menina, ou se imaginam. Eu acho que o momento de reflexão é esse. É poder, através da narrativa, se identificar. E esse trecho é bem ali na mudança do que era Pindorama e o que se transformou depois da chegada dos portugueses, né? Porque eles se pareciam comigo. E isso eu acho muito, muito forte, porque é o momento que o narrador, a narradora, vai identificar que ela não é indígena, né? Por causa do fenótipo e por causa das origens. Porque aquele invasor se parece comigo. Né? E aí, a partir disso, foi dessa maneira para que, nesse momento, as pessoas fossem um estalo, sabe? Um start. Poxa vida, ele se parece comigo. E se ele se parece comigo, pode ser que eu esteja fazendo a mesma coisa que ele fez. Né? Eu tento buscar assim, essa reflexão. Claro que uma criança talvez não tenha isso,
mas o adulto que está lendo para ela vai ter, né? Com certeza vai ter. E ali, no decorrer dos anos, a criança vai se apegando e lendo de novo, porque muitas vezes a gente se apega a um livro, né? E lê muitas vezes durante a vida. E aí a gente vai tendo reflexões diferentes a cada leitura. E eu espero realmente que com a leitura desse livro, as pessoas tenham esse chamamento. Por isso que na sinopse eu falo sobre ter motivações para mudar o rumo da história, né? E com toda essa questão que está em evidência hoje dos povos Yanomami, eu acho que as pessoas estão se levantando e algumas estão acordando para essa questão, porque muitos nem imaginam quantos indígenas tem no país, né? E eu vou te mostrar bem aqui, ó, mais uma ilustração maravilhosa da Heloísa. É esse trecho aqui, ó. Chegaram essas pessoas e elas se pareciam comigo. Que coisa forte! Não é? Que coisa Pois é. forte isso! E aí, a partir dessa chegada... Vocês e a partir imaginam? ah. Desculpa, Rosana. Conclua, por favor. Não, conclua, por favor. Eu me perdi agora. Me perdi. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. A gente vendo essa ilustração, pensem em vocês, como os portugueses. A gente já leu, eu sou apaixonada por história do Brasil, descobrimento. Já tive N autores aqui no meu projeto, que eram historiadores, doutores, enfim, que trouxeram essa temática para cá, entre outros livros que eu li, porque nós temos muitos escritores, inclusive o Rodrigo Trepache, que fala sobre história do Brasil e descobrimento, entre outras coisas. Pensem em vocês, como foi chegar os portugueses aqui e se depararem com os índios seminus, num calor infernal. Eu vou para sul da Bahia, onde era a tal da Praia do Espelho, onde Cabral chegou aí, não sei se vocês conhecem a tal da história da Praia do Espelho, onde ele jogou um espelho para dizer que ele estava em terra. Então, assim, ele tem uma outra história. Isso dá outra live, gente. Mas, assim, pensem comigo. Os portugueses chegando, dando de cara com os índios, seminus. Os portugueses aqui, ó, encacarado de roupa. Eles tentando doutrinar aqueles índios, tentando fazer um contato imediato com eles, porque o linguajar era diferente, o vocabulário era diferente, os costumes eram diferentes, e os portugueses vindo aqui em busca de uma única coisa, onde eles encontravam cavando a areia, a terra, que era ouro, né? Então, assim, o choque de realidade é exatamente essa ilustração que a nossa autora trouxe. E essas pessoas, mas um dia tudo mudou, chegaram nessa terra umas pessoas, e essas pessoas se pareciam comigo, tão iguais e tão diferentes. Como é que alguém pode não querer estudar a história do Brasil? Ai, eu sou apaixonada! O Darcy Ribeiro conta, né, que quando os portugueses chegaram, eles chegaram fétidos, doentes e famintos. E durante os 100 primeiros anos de chegada, né, porque continuavam chegando, né, não só portugueses, holandeses, franceses, quem os alimentava e quem os curava e quem os cuidava eram os povos indígenas. Fizeram ali uma relação e começou a escravização dos povos. E aí alguns povos não aceitavam, demoraram. O Ailton Krenak fala, tem um episódio chamado Guerras do Brasil na Netflix. O primeiro episódio é dos povos indígenas. Eu assisti.
Assistiu? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, o Ailton Krenak fala que durante os 100 primeiros anos, né, foi feita aí essa amizade e foi, olha só, tumulto da rua. Ai, mas tudo bem, na escola é assim também. E passa o carro do ovo. Tá ótimo! Então, durante esses 100 primeiros anos, o processo de colonização ele foi feito meio que a boca pequena, né? Foram ali conquistando e enganando os indígenas para depois exterminá-los. Né? E aí o processo era só de branqueamento da terra, dos povos, enfim. E aí começaram os extermínios. Muitos povos eles não aceitavam realmente a escravização e entravam em conflito. Muitas pessoas se suicidavam porque o choque cultural era tamanho que o fato da escravização era tão doloroso que eles preferiam morrer. E o suicídio, inclusive, é uma temática muito séria que acontece ainda nos dias de hoje e acontece muito suicídio de jovens indígenas por diversas razões. Então, são prismas assim que a gente precisa observar e que torna a sociedade tão omissa, sabe? As pessoas não sabem, não querem saber, e talvez agora, aí, com essa notoriedade dos povos originários, as pessoas acordem. Né? A luta é essa. Tem um livro que se chama Descobrimento após o... Eu li recentemente. Eu confesso, eu sou muito ruim de nome, mas data e número eu consigo assimilar. Esse livro foi escrito em 1600 e alguma coisa, por um frei chamado Frei Vicente de não sei o que lá, que foi quando ele chegou aqui ao Brasil, e ele relata num diário. Esse livro foi considerado um patrimônio nacional pela época, pela descrição, e é exatamente isso que a nossa autora está falando. Ele fala como é a cultura, como foi visto os indígenas quando ele estava aqui, qual era o tipo de tratamento, né, que os brancos, enfim, a população dava aos indígenas quando chegavam aqui, como eles revidavam. Então, assim, cara, tá no meu IG a resenha dele. Virou episódio no podcast, eu gravei, tá lá, tá tudo lá. Vale muito a pena ler esse livro, conhecer, enfim, porque fala exatamente sobre isso, sobre esse choque com os indígenas quando eles chegaram aqui. Então, e tá tudo relacionado, né, Roxana? Tá tudo relacionado. Os indígenas de hoje que a gente fala, a gente nem conhecia os povos vindo. Gente, como não conhecia? Vocês não estudam o Brasil, não estudam as raízes de vocês? Não estudam, porque não é dado na escola. Não, não é dado na escola. Não é. E assim, as pessoas não têm interesse em serem autodidatas, né? Na verdade, a maior parte das pessoas que eu conheço falam que detestam história. Então, seja parte dessa premissa. Né? Essa semana teve uma professora, né? Início de ano letivo e tal, e aí eu conversei sobre a temática, inclusive vamos estudar, os professores aceitaram estudar as relações étnico-raciais, então isso já é uma vitória. Né? Mas uma das professoras chegou em mim e falou assim, eu tenho um livro, e sempre que chega nessa parte, que ela dá aula para o ensino médio, sempre que chega na parte indígena, eu pulo, porque eu não sei ensinar. Aí eu falei, pronto, não seja por isso, vem cá que eu vou te ajudar.
para você nunca mais pular. E aí ela foi se motivando, sabe, a aprender. Mas precisa sempre que alguém dê um norte, né? Porque a gente não aprende isso. E o ser humano é assim, ele reproduz aquilo que aprende. Isso. Aquilo que ele não aprende, algumas pessoas ali vão pesquisar e tem um despertar, né? Mas é triste a gente ter sido apagado. Você falou do livro do Frei, e eu vou sugerir um outro. Tem um mais recente, chamado Relatório Figueiredo, que fala dos povos originários na época da ditadura militar. Sabia que mais de 8 mil indígenas foram assassinados na ditadura militar? Assassinados, exterminados. Mais de 8 mil. Então, esse relatório, ele destrincha tudo o que acontecia com os povos originários. Os métodos de tortura, como eram feitos os assassinatos. Então, é um livro recente, gente. Não é um livro, tá? É um relatório, ele não foi publicado, ele está disponibilizado. São 30 edições, só que acharam somente 29, porque passou muitos anos desaparecido. Ele foi localizado no Museu do Índio, aí no Rio de Janeiro, né? Ali, muito bem escondidinho. Lá da minha casa. Lá. Eu tenho para mim que alguém colocou, né? Porque nada fica tanto tempo desaparecido no museu. Exato. Alguém colocou, e aí acharam só 29 livros de 30. E aí deve estar em exposição, enfim. Mas tem esse relatório para baixar na internet. E vale muito ali para conhecer um pouco da história recente. Porque a gente, quando fala de indígena, a gente já imagina lá no descobrimento, né? Mas não, sabe que tem a história recente. Teve um negócio, outra coisa, né, que me chamou a atenção, que um dos seus autores favoritos é Cacá Vieira Jecupé, que é um índio, é um indígena, é isso? É um indígena, exatamente. Gente, claro. Quantos autores indígenas vocês conhecem? Coloca aqui no comentário. Se tiver uma pessoa que tenha lido um livro de um escritor indígena, eu quero saber. Cacá Vieira Jecupé. Ô, Roxana, quem é esse escritor que ninguém conhece porque ninguém costuma ler um livro escrito por um indígena, por um índio, enfim? Quais são os autores? Cara, estamos tão carentes de autores indígenas. Quem gosta da história, quem é esse escritor? Quem você recomenda? Fala pra gente. Eu recomendo sempre. O Cacá Verá, ele tem um livro que eu sou apaixonada, que chama Terra de Mil Povos, né, que falam que existem estudos antropológicos, enfim, a ciência está aí para isso, para comprovar, né, que quando houve a invasão dos territórios, do território brasileiro, existiam mais de 1000 povos, né? Então aqui era a terra de 1000 povos e não existia fronteira, então as pessoas circulavam nas Américas, né, que hoje a gente conhece como Américas, livremente, não existia fronteiras. Então, quando ele fala dessa terra de 1000 povos e da cosmovisão de cada povo, ele vai falando ali um pouquinho do que é a cosmovisão sobre a criação, né? A criação de mundo de cada povo. Né? Porque cada um tem uma forma de pensar a existência. Né? Então, por exemplo, os Wapixana e os Macuxi têm lá o Monte Roraima, que na verdade era uma grande árvore e que Macunaíma, Macunaíma, que é o deus, né, cortou essa árvore e desse tronco saiu tudo que a gente conhece como rios, animais, floresta, e dali foi a criação do mundo. E ele explica nesse livro, explica a criação do mundo em relação ao povo Dessana e outros povos também. Eu amo esse livro. Né? Indico também o Ailton Krenak, que é um grande pensador,
contemporâneo. Ele, o Ailton Krenak, na Constituinte de 87, que pintou o rosto de Genipapo na plenária para falar da importância dos povos originários no país. E por causa desse discurso que existem na Constituição Federal os direitos assegurados aos povos indígenas. Foi a primeira Constituição, das 6 Constituições que nós tivemos no país, a de 88 foi a primeira que levou em consideração os povos originários. Então, são pessoas que estão aí no dia de hoje, estão trabalhando, estão fazendo muita literatura, e as pessoas precisam conhecer, com certeza. Maravilha. Agora, o que os leitores podem esperar do seu livro? Que terra é essa? Eles podem esperar esperança. Esperança no sentido de esperançar, de mudança, né? Quando eu fiz esse livro, esse texto, Monique, eu tive muito sentimento, né, dentro de mim, por uma mudança radical. Parecia que eu queria abrir a cabeça das pessoas e colocar as coisas lá dentro, né? E a gente consegue abrir a cabeça das pessoas e colocar as coisas lá dentro através das crianças. As crianças não são o futuro, então a gente, enquanto professor, enquanto mãe, pai, enfim, tia, avó, a gente é capaz de construir essa mudança para o futuro, né? Ensinando as nossas crianças. E essa foi a minha intenção. Fazer um livro que trouxesse expectativa, sabe? E esperança para as pessoas. Ai, que maravilha! Quem quiser comprar o teu livro, tem livro físico, tem e-book, como é que está isso? Aonde está a venda? Hoje, ele está à venda comigo, né, através do roxanasilva.escritora, ou então da página Conhecendo Parentes. Eu tenho algumas unidades só. E daqui a um pequeno tempo, acredito que uns 2 meses, a editora Ases da Literatura vai fazer uma publicação aqui no Brasil e no mundo. Né? Vai rodar o mundo, porque a Ases da Literatura, inclusive, é uma editora portuguesa. Né? Eu não sabia! É uma editora portuguesa. Tem a sede no Rio de Janeiro, mas a matriz é em Braga, em Portugal. E eu enviei o texto original, aí eles se interessaram e a gente vai iniciar aí uma parceria esse ano ainda. E aí ela vai fazer a distribuição das vendas, né, dos livros. Que maravilha! Eu trabalho com muitos autores da Ases da Literatura, mas não sabia. Para mim era só território nacional. Que maravilha! Vai Europa, Estados Unidos, vai Japão também, alguns países da África. Todos os países que são de língua portuguesa, né, que tem pessoas brasileiras morando, né? Então eles fazem essa distribuição. Qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, acompanhar o seu trabalho, passar a te seguir, interagir com você? O principal, né, é o Conhecendo Parentes, que é voltado à temática indígena. Lá eu coloco as notícias, eu coloco pessoas importantes que fazem aí esse papel, né, de transmitir conhecimento da temática indígena. Então, o @Conhecendo Parentes é onde quem quiser me seguir, vai conhecer melhor o meu trabalho. Maravilha! Vai rolar sorteio? Ou não? Podemos, claro! Vamos fazer o sorteio! A gente vai fazer sorteio de livro físico ou de e-book? Não, do livro físico. Eu mando para vocês por correio, com dedicatória. Quem quiser, né? Olha só, vai ganhar o livro. Está oficialmente aberto o sorteio
sorteio da nossa autora Roxana Silva. Que terra é essa? Como é que vai funcionar? Manda um direct no Monique MM18. Eu quero o livro da autora Roxana Silva. Quando a live acabar, eu corro lá para saber quem mandou direct primeiro e vai ganhar um livro físico autografado. Mandem o direct. Mandem para ganhar o livro. Lembrando que eu vou marcar a autora aqui na live, então não se preocupem. Monique, não consegui pegar o Instagram, não tem problema, ela está marcada aqui. Lembrando que a live vai poder ser assistida no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro, ok? Já corre lá, já se inscreve, dá o joinha ou a estrelinha pelo Spotify. Roxana, querida, foi difícil fazer essa live? Uma delícia fazer essa live. Foi maravilhoso. Uma delícia, né? Sim. Eu quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, esse seu carisma e a sua simpatia facilitou tudo. Tudo ao mesmo tempo. Muitíssimo obrigada. Não deixe de escrever, continue escrevendo. Espero te ver na Bienal de 2023 ou numa próxima parceria, porque a gente tem muito o que fofocar e trocar figurinha. Vamos com obrigada, certeza. querida. Monique, eu que agradeço essa oportunidade, espero que os seus seguidores gostem da live e gostem do livro e participem do sorteio também. Eu quero te agradecer demais, amei muito. Muitíssimo obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que até o dia 16 tem live com autores nacionais e muito sorteio. Roxana, um beijo, amor. Obrigada. Beijo grande. Muito obrigada, Monique. Beijo a